O mistério do homem solitário. Existem segredos que não morrem com as pessoas. Eles ficam para trás, esperando, e a chave para um deles estava escondida à vista de todos. Carlos sentia o peso do tempo no ar do apartamento 702. Não era apenas o cheiro de pó e de papel envelhecido, mas uma quietude densa, quase sólida, como se o próprio silêncio tivesse se acumulado nas paredes do edifício laçador ao longo de décadas. Sua função como arquivista da prefeitura o levava a lugares assim, cápsulas do tempo lacradas pela burocracia após a morte de um morador sem herdeiros. Valdemar Peixoto, o último ocupante, era um fantasma nos registros, sem família, sem amigos, um nome numa folha de papel amarelada. O apartamento, no entanto, contava uma história diferente. Tudo estava em seu devido lugar, não com a desordem do abandono, mas com a precisão de um museu particular. Móveis de jacarandá polidos sob uma fina camada de poeira, uma coleção de pássaros de porcelana alinhados por tamanho na cristaleira, livros de capa dura organizados por cor. Era a vida de um homem metódico, talvez solitário, mas não descuidado. Foi enquanto catalogava as peças dentro de um pesado guarda-roupa de embuia que seus dedos encontraram uma irregularidade no fundo falso de uma gaveta. Com um clique suave, um compartimento secreto se revelou. Dentro, não havia joias ou dinheiro, apenas dois objetos que pareciam vibrar com uma energia própria, uma antiga chave de esqueleto, de ferro escurecido e formato ornamental, e uma fotografia em preto e branco, gasta nas bordas. A imagem mostrava uma jovem mulher, talvez com 20 e poucos anos, com um sorriso que parecia iluminar o papel desbotado. Seus olhos tinham um brilho desafiador, e ela usava um vestido florido, típico dos anos 60. Não se parecia em nada com as poucas e sérias fotos que encontrou de Valdemar. No verso da foto, uma caligrafia elegante e ligeiramente inclinada dizia: "Para que o sol nunca se apague." A frase ecoou na mente de Carlos, um fragmento de poesia no inventário de solidão. Quem era ela? O que aquela chave abria? Os registros oficiais eram claros: Valdemar sempre vivera sozinho. Aquele apartamento, que antes era apenas mais um trabalho, transformou-se subitamente num enigma pessoal. A quietude do lugar já não parecia pacífica, mas sim cúmplice de um segredo guardado por tempo demais. Carlos sentiu um arrepio, a certeza de que havia tropeçado em algo muito maior do que a simples catalogação dos bens de um falecido. Ele não estava mais apenas arquivando objetos, estava prestes a desenterrar uma vida inteira que se recusava a permanecer em silêncio. Aquele apartamento não era um túmulo, era um santuário, e ele acabara de encontrar a chave, literal e figurativamente. A curiosidade, uma chama que sempre ardeu baixa e constante em seu peito, agora se tornava uma fogueira. Ele precisava saber a história por trás daquele sorriso congelado no tempo e da promessa de um sol eterno. A burocracia podia esperar. Uma história esquecida o chamava. A obsessão de Carlos pelo mistério do apartamento 702 cresceu, alimentando-se de cada beco sem saída. Ele mergulhou nos arquivos da cidade com uma tenacidade que ia além de suas obrigações profissionais. Passou noites em claro, os olhos ardendo sob a luz da tela do computador, cruzando plantas antigas, registros de propriedade e microfilmes de jornais velhos. Foi assim que descobriu que o edifício Laçador, antes de ser o condomínio residencial de hoje, fora o luxuoso Hotel Laçador Palace, um ícone da cidade que sucumbiu parcialmente a um incêndio misterioso em 1967. A notícia o atingiu como uma revelação. Um incêndio. Um evento caótico suficiente para encobrir desaparecimentos, para reescrever histórias. Ele começou a focar sua pesquisa nesse período. As entrevistas com os moradores atuais do prédio foram em sua maioria frustrantes. A maioria era nova demais para se lembrar de algo relevante, e os poucos que conheciam Valdemar o descreviam da mesma forma: um homem recluso, educado, mas distante, uma sombra nos corredores. A exceção foi Lina, uma senhora de cabelos prateados e olhos de um azul aquoso que vivia no 6º andar, exatamente abaixo do apartamento de Valdemar. Quando Carlos lhe mostrou a fotografia, a mudança em sua fisionomia foi instantânea e inconfundível. A máscara de polidez frágil que ela usava rachou, revelando um vislumbre de pânico antigo.
Seus dedos finos como papel apertaram o batente da porta, e ela negou com veemência, a voz um pouco mais aguda do que antes, afirmando nunca ter visto aquela moça. Mas seus olhos não mentiam. Eles se fixaram na foto por um segundo a mais, um segundo carregado de uma dor que quase podia ser tocada. Carlos notou o aparador na sala de Lina. Havia uma pequena caixa de madeira marchetada, estranhamente similar em estilo à caligrafia no verso da foto. Ele sentiu que ela era a guardiã do segredo, a muralha final entre ele e a verdade. Impulsionado pela reação dela, ele voltou aos arquivos do jornal, desta vez procurando especificamente por vítimas do incêndio do Laçador Palace. E lá estava, numa nota de rodapé de uma longa reportagem, a menção a uma jovem hóspede, dada como desaparecida e presumivelmente morta nas chamas. Seu corpo nunca fora encontrado. O nome, manchado e quase ilegível na digitalização de baixa qualidade, parecia terminar com Iana. Eliana? Diana? O nome se perdeu na tinta borrada do tempo, mas a conexão era inegável. A mulher da foto, a jovem desaparecida no incêndio, a reação de Lina, as peças estavam se encaixando, formando a silhueta de uma tragédia e de um segredo mantido por mais de 50 anos. Carlos olhou para a chave de esqueleto em sua mão e depois para as plantas originais do Hotel Laçador Palace, abertas sobre sua mesa. A revelação veio não de um documento, mas da lógica do espaço. A chave não era para uma porta comum. Era antiga, industrial. Comparando as plantas do hotel com a configuração atual do edifício, ele encontrou a anomalia. Uma pequena área de serviço, um depósito, que fora selado e emparedado após o incêndio, exatamente atrás da parede da sala de estar de Lina. O quebra-cabeça estava montado. Ele não voltou a procurar Lina com perguntas, mas com a solução. Parado à sua porta, ele não mostrou a foto, mas falou com uma voz calma e respeitosa sobre o incêndio, sobre a jovem desaparecida cujo nome se perdera, e sobre o depósito esquecido atrás de sua parede. O rosto de Lina desmoronou. As defesas construídas ao longo de meio século cederam, e as lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente correram por suas bochechas enrugadas. Ela o convidou a entrar. A história, quando veio, foi um sussurro carregado de dor e amor. A mulher na foto era sua irmã mais velha, Eliana. Valdemar, um jovem e tímido bagageiro do hotel, era apaixonado por ela. Na noite do incêndio, ele a guiou pela fumaça através dos corredores de serviço, salvando sua vida. Mas na confusão, Eliana sofreu uma pancada na cabeça. Ela sobreviveu, mas sua memória se foi, deixando-a assustada e sem passado. Valdemar, sabendo que a família rica e controladora de Eliana a internaria ou a forçaria a uma vida que ela não lembrava, tomou uma decisão drástica. Ele a escondeu, criou uma nova identidade para ela, e se tornou seu guardião. Viveram juntos no apartamento 702 por quase 50 anos, não como amantes, mas como companheiros de um destino compartilhado, ele o protetor de sua frágil paz, ela a luz de sua vida solitária. Lina, a irmã mais nova, era a única que sabia a verdade e se mudou para o prédio para ficar perto, para ajudar a carregar o peso daquele segredo amoroso. A chave, ela explicou, abria a caixa de madeira que Carlos vira em seu aparador. Dentro, Valdemar guardara os documentos de identidade de Eliana e cartas que contavam toda a verdade, para serem encontradas após sua morte. Para que o sol dela, disse Lina, a voz embargada, repetindo a frase da foto, nunca se apagasse por completo. A resolução daquele mistério trouxe uma paz agridoce para Lina, mas para Carlos, foi uma epifania. Ele não havia apenas organizado os pertences de um homem morto, ele resgatou do esquecimento uma história extraordinária de sacrifício, lealdade e de um amor tão profundo que reescreveu a própria realidade. Seu trabalho, muitas vezes silencioso e invisível, de repente pareceu a coisa mais importante do mundo. Ao sair do edifício Laçador, Carlos sentiu que não era mais apenas um arquivista. Ele era um guardião de histórias, e a satisfação que sentiu, quente e profunda, era a recompensa por ter dado voz ao silêncio.